o Salvador, que do céu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Fiquei sonhando que alguma dessas noites poderíamos ter um musical de repente, né? Mas foi sempre assim, bem choradinha uma música, né? Uma música especial, choradinha assim, uma música, né? Mas hoje vamos ter duas, viu? Amém? Uma antes e uma no final. Então já se prepare aí, que no final nós vamos ter uma. Mas que bom revê-los mais uma vez. Espero que vocês tenham tido um bom dia, né? Um dia abençoado aí de atividades. Nós estamos dando sequência a essa semana, esses 10 dias, né, tão especiais, 10 dias de clamor sobre o Espírito Santo e o tempo do fim. E muitos assuntos nós já abordamos aqui ao longo dessas noites, né? E eu tenho certeza que esses assuntos praticamente seriam inesgotáveis. Falar sobre o Espírito Santo, nós precisaremos aí, ou poderíamos, né? Seria até um bom desafio, né? Poderíamos falar durante todos os dias do ano. Teríamos facilmente 365 mensagens sobre o Espírito Santo na Bíblia. Poderíamos iniciar o ano seguinte com mais 365 mensagens sem repetir nenhuma sequer. Tamanha a quantidade de lições que nós podemos extrair sobre a necessidade do Espírito Santo e a forma como ele atua, não é? A função do Espírito Santo e o que ele quer realizar em nossa vida. Mas estamos chegando aí na reta final desses 10 dias de reflexões
sobre o Espírito. E hoje eu quero te convidar a, desde já, abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Durante algumas noites nós estivemos passeando pelo livro de Atos, né? Eu já disse algumas vezes que poderia ser chamado de Atos do Espírito. Afinal de contas, é o Espírito Santo aqui o protagonista desse livro. Atos, você pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 6. Capítulo 6. Com a Bíblia aberta, eu quero te convidar a fechar os olhos. Mais uma vez, nós vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti com a Bíblia aberta e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija e que o Espírito Santo que aqui se faz presente continue a falar ao nosso coração. Amém. Eu tenho certeza desde o primeiro momento em que aqui entramos que o Senhor está neste lugar e já tens falado conosco através dos louvores, dos momentos de oração. Pedimos que fale uma vez mais também através da Tua Palavra. Nesses próximos minutinhos, breves minutos de reflexão, possamos estar com a nossa mente, o nosso coração voltados a Ti unicamente. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a plenitude do Espírito Santo. O tema é sobre a plenitude do Espírito, né? O que seria essa plenitude? Plenitude é algo que denota ou traz a ideia de algo completo, né? Pleno, completo. Essa é a plenitude do Espírito Santo. Nós já mencionamos aqui, ao longo da semana, que às vezes temos a impressão de que, ao falarmos sobre o Espírito Santo na vida de alguém, comparamos determinadas pessoas a recipientes que acumulam porções do Espírito. E algumas pessoas possuem uma quantidade razoável do Espírito Santo, outras possuem muito do Espírito, outras possuem pouco do Espírito. E não é bem assim. Na verdade, não tem nada a ver isso, né? E eu vou confessar uma coisa para vocês. É muito comum, quando nós vamos visitar alguém, pastores, na casa de alguém, ou estamos em qualquer lugar, e vamos ali compartilhar do alimento, da refeição, as pessoas sempre vão dizer assim: ora, pastor. A oração tem que ser do pastor. Onde o pastor está, o irmão não ora. Onde o pastor está, o membro não ora. Isso é o que eu mais ouço. É assim que funciona. Ora, a oração tem que ser do pastor. A impressão que dá, direta ou indiretamente, talvez nem seja essa mensagem a ser transmitida, é de que o pastor ele tem um poderzinho especial na oração, e a oração dele de alguma forma tem mais poder. A oração dele é diferente, a oração dele é especial. Você sabe que às vezes eu fico pensando assim: puxa vida, a gente precisa falar mais sobre isso, né? O que tem de tão especial? A oração é a oração, não é o pastor, é quem é o sujeito da oração, é Deus, né? Não existe isso de a oração de fulano é mais poderosa do que a de ciclano. Existe sim pessoas que têm o dom da oração, é diferente. Nós falamos sobre os dons espirituais. Tem pessoas que possuem dons específicos para orar, mas não existe isso de essa oração é mais poderosa do que aquela, porque nós estamos orando sempre para o nosso Pai Celestial, e Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. Então, geralmente quando isso acontece, eu já fico pensando assim: puxa vida, a gente tem que falar mais sobre isso, falar mais sobre o Espírito. Afinal de contas, essa ferramenta da oração, ela foi nos deixada por Deus como uma dádiva, um presente acessível a todas as pessoas, independentemente se é pastor, se não é pastor, né? Se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo, se está no Brasil ou em outro lugar, não importa, a oração ela é acessível a todas as pessoas. Então, quando a gente fala sobre uma vida plena do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, existem algumas marcas, algumas características. Eu poderia caminhar por várias direções, mas durante o dia o Senhor me impressionou muito a ir no exemplo da vida de Estevão, justamente por uma expressão que aparece ali em Atos 6 para descrever esse homem, Estevão. Então, você está com a sua Bíblia aberta em Atos 6, você vai poder acompanhar comigo a partir do verso 1. Veja comigo, do verso 1 até o verso 3. Olha o que diz aqui esses versos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles
queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Me chamou a atenção, obviamente, a expressão homens cheios do Espírito. Obviamente que também de sabedoria. Mas quando a gente para pensar um pouquinho na atuação do Espírito, aquela pessoa que está cheia do Espírito, automaticamente ela também tem sabedoria. Porque nós já entendemos que o fruto do Espírito também tem ou envolve a sabedoria. A sabedoria também é um gomo do fruto do Espírito. Então, quando a gente fala aqui de homens escolhidos por serem cheios do Espírito Santo, isso aqui deve chamar a nossa atenção. Porque a igreja estava enfrentando um sério desafio. A igreja estava ali aumentando consideravelmente o seu quantitativo, e haviam pessoas que vieram de outras regiões, de outras falas, outras culturas, estavam se juntando ali aos cristãos, e havia uma série de situações administrativas em relação ao alimento, ao crescimento muito rápido da igreja, e os apóstolos estavam com dificuldade de administrar aquilo que a gente chama de diaconias da igreja. Por que diaconias? Porque existe a diaconia da palavra e existe a diaconia do serviço. Embora diaconia é uma palavra que significa essencialmente serviço, só que se serve com alimento espiritual e também se serve através do alimento material. Então, o diácono, por exemplo, numa igreja, ele tem uma responsabilidade tão solene quanto de cuidar da estrutura, cuidar do alimento, cuidar da mesa, cuidar e preparar o ambiente, é tão solene quanto aquele que tem a responsabilidade de cuidar da palavra. A diaconia é serviço. Então aqui, os apóstolos estavam focados na palavra, eles estavam focados na pregação, eles estavam empolgados com a pregação, e estavam negligenciando justamente o serviço. Tanto é que no verso 4 eles vão dizer assim, passaremos a esses homens cheios do Espírito essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha, vamos dividir aqui. Nós estamos concentrados no ministério da palavra, e estamos acabando deixando um pouco de lado, principalmente as viúvas que vieram de outras regiões, se juntaram ao nosso povo, estão se queixando que uns recebem mais alimento do que outros, não está sendo uma divisão justa, estamos tendo problemas. Então vamos fazer assim, a gente vai cuidar da palavra, e esses homens cheios do Espírito de sabedoria vão cuidar do serviço, vão cuidar dessas questões. E qual foi o critério? O critério foi muito claro, muito específico. O critério não foi o carisma, o critério não foi a influência, o critério não foi a capacidade administrativa, o critério não foi esse. O critério foi exatamente homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esse foi o critério. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e entre eles estava Estevão. Se nós quisermos entender o que significa a plenitude do Espírito Santo, um bom personagem para ser estudado é Estevão. O que é a plenitude do Espírito Santo? Estude a vida de Estevão. Estude o que a Bíblia fala nos poucos versos que apresenta aqui Estevão. Estude o que a Bíblia fala sobre esse homem. E aí nós vamos entender, você vai entender o que significa ser pleno do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de fé, ele era cheio de poder, muito obrigado, e ele era cheio da graça de Deus. Sabe o que significa ser cheio na Bíblia? Ser cheio significa ser controlado. Ser cheio, não apenas na Bíblia, mas em outros contextos também. Ser cheio significa ser controlado. Paulo, por exemplo, em Efésios 5,18, ele falou sobre isso, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou você vai ser controlado pelo vinho, pela bebida, pelo álcool, ou você vai ser controlado pelo Espírito. Está falando de ser cheio. Mas não só no contexto bíblico, vale também para a vida, viu? Se alguém disser assim, eu estou cheio de raiva hoje, principalmente os torcedores do Bahia. Se disser assim, estou cheio de raiva, ele está querendo dizer o quê? Eu estou sendo controlado pela raiva.
Entende? Que o sentido de cheio também é o sentido de controle. Eu estou cheio de fome. Você está sendo controlado pela fome, né? Eu estou cheio de amor. Você está sendo controlado pelo amor. Então, quando a gente usa essa expressão, ser cheio, estar cheio de algo, nós estamos querendo dizer literalmente que eu estou sendo controlado por algo. Ou seja, alguém que é controlado pela fé, vive pela fé. Alguém que é controlado pela sabedoria, vive em sabedoria, graça e poder da mesma forma. Então Estevão, ele apresentava exatamente essas características. Então a plenitude, ela apresenta algumas marcas fundamentais. Quais são elas? Essas marcas que representam literalmente a presença do Espírito Santo. Primeira delas, a plenitude começa no caráter. Começa no caráter. São poucas marcas, mas é importante a gente pensar nelas. Por que começa no caráter? O verso 3 diz claramente: queremos escolher homens de boa reputação. Algumas versões dizem assim: de bom testemunho. De bom testemunho, de boa reputação. A plenitude, ela começa com a integridade, com o caráter. Uma pessoa cheia do Espírito é aquela pessoa que é a mesma na igreja e em casa. É a pessoa que é a mesma no trânsito e na igreja. Essa pessoa, ela é a mesma em todos os ambientes. Por quê? Porque ela é uma pessoa íntegra. Ela não é uma pessoa que se divide em ambientes, não é uma pessoa de duas caras, não é uma pessoa falsa, é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que tem de fato caráter, integridade. Ela é honesta quando ninguém está vendo. Ela não negocia princípios por conveniência. Um dia desse eu li um pensamento que dizia assim: um copo com água limpa só transborda água limpa. Agora, se a água desse copo estiver suja, ele vai transbordar água suja. É óbvio isso. Nós precisamos entender que aquilo que nós apresentamos de nós mesmos é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Então não adianta só eu dizer para você: olha, eu sou assim, né, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu estou transbordando aquilo que está dentro de mim. Eu preciso transbordar o que está dentro de mim enquanto nós estamos vivos, porque depois que morre todo mundo é bom, depois que morre todo mundo é santo, todo mundo é maravilhoso, depois que morre é assim, não é isso? Antigamente, há um tempo que a gente não tinha WhatsApp, as pessoas às vezes faziam lista de transmissão por e-mail, enviavam e-mails com anedotas, com historinhas, com piadas, e a gente recebia uma série que enchia a nossa caixa do correio eletrônico, o e-mail, com essas histórias. E eu me lembro de ter recebido uma vez a história de uma mulher que havia perdido o marido e ficou com 5 filhos pequenos para criar sozinha. E a história dizia que no funeral do marido, ela estava sentada em cadeiras do lado do caixão, o marido no caixão, e ela, juntamente com os 5 filhos sentados ao lado, do lado do caixão estava uma parte superior. E aí as pessoas entravam ali naquele funeral, olhavam ali para o caixão e se lamentavam assim: puxa vida, um bom homem, né? E saía. Aí entrava outra pessoa: puxa vida, era um pai tão bom. Aí saía. Aí entrava outro: nossa, era um líder de igreja fantástico. E saía. E todo mundo vinha e falava alguma coisa, até que em um dado momento ela virou para um dos filhos e falou assim: filho, vai lá e confere se é teu pai mesmo que está dentro do caixão. Dá uma conferida lá. Porque depois que morre é assim, né? Todo mundo é bom. Quando a gente fala de integridade em vida, essa integridade, ela sai naturalmente, não é forçada, ela é natural. Então, eu não preciso ficar apresentando credenciais, porque isso é expressado naturalmente, brota, sai. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo comigo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, naturalmente eu vou produzir o fruto do Espírito, e é assim que funciona. Então, o Espírito Santo, entenda uma coisa, ele não enche um caráter desleixado, ele aperfeiçoa um caráter consagrado. É assim que funciona. O Espírito Santo, ele não vai encher um caráter desleixado, não preparado. E a gente falou muito sobre preparar o ambiente para receber o Espírito, preparar o coração, a vida. Ele não vai. Agora, ele vai sim aperfeiçoar um caráter consagrado.
Estevão já era um homem de caráter, já era um homem íntegro, já era um homem de boa reputação, já era um homem de bom testemunho. Então, já que ele já era tudo isso, ele então poderia ser pleno do Espírito Santo, ou receber a plenitude do Espírito Santo, que é uma promessa bíblica. A plenitude do Espírito Santo é uma promessa bíblica. Então ele poderia receber essa plenitude, porque ele já era tudo isso. Segundo ponto, primeiro então começa no caráter, a plenitude começa no caráter. O segundo ponto é que a plenitude, ela sustenta uma fé inabalável. O que isso significa? Olha o que diz o verso 5 aí. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. O que impressiona aqui? Escolheram Estevão, homem cheio de fé, uma fé inabalável. Fé aqui não é emoção, fé é convicção. Nós temos hoje vivido um fenômeno de muita gente emocionada no que diz respeito à fé, às questões espirituais. A fé é coordenada pelas emoções. Se eu me emocionei, se eu estou vivendo, eu estou desfrutando da presença do Espírito, né? Você vai num culto muito bonito, uma música bonita, uma mensagem que te arrepia, uma banda que toca lindamente, aí você sai dali e fala assim: hoje o Espírito Santo se manifestou aqui. Não, se manifestou ele não. Ele pode ter se manifestado, mas o fato de você se arrepiar com 2, 3 louvores especiais, ou uma mensagem que impactou teu coração, não significa necessariamente que foi o Espírito Santo que fez isso. Ô gente, é tão fácil abrir uma igreja hoje. É tão fácil. Alan, você que é um homem de visão, é fácil abrir uma igreja. E a gente não precisa nem do Espírito para isso. Você pega um bom orador, alguém que consiga dominar o púlpito com suas palavras. Você chama 2, 3 pessoas, coloca uma banda, coloca um lugar confortável, meia dúzia de cadeiras, prepara um ambiente, estrutura um programa e você tem uma igreja que provavelmente vai ter um sucesso danado. E você não precisa do Espírito. Não precisa. Essa igreja provavelmente vai provocar diversos arrepios nas pessoas que ali frequentarem. Principalmente se você baixar um pouquinho a luz, aumentar o som, criar uma acústica conveniente. As pessoas vão entrar ali e vão se arrepiar. Veja, o que eu estou apresentando para vocês aqui é a ideia equivocada que muita gente tem em relação à fé, que a manifestação do Espírito é quando você fica ali, eita nossa, na emoção eu choro, né? Eu dou risada, porque tem gente que gosta disso aí, né? Eu tenho que me emocionar, nossa, eu fui tocado, eu me emocionei. Sabe qual que é a principal evidência de que o Espírito Santo trabalhou na vida de alguém em determinado ambiente? Quando você sai dali disposto a fazer o que Ele quer que você faça. Amém. A principal evidência de que o Espírito Santo penetrou, preencheu a igreja primitiva, a igreja apostólica, sabe qual foi a principal evidência? Não foi nem o dom de línguas. Foi quando eles saíram com disposição para pregar. Quando a igreja recebeu o Espírito Santo e se dispôs a ir e pregar sem medo, e eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles foram expulsos das sinagogas, porque os judeus estavam dominando tudo ali, e ainda assim eles continuaram a pregar, ainda assim continuaram a ensinar. Essa é a evidência do Espírito Santo. Essa é a evidência do Espírito Santo. Não é emoção. A gente não pode confundir a nossa experiência emocional com a nossa experiência real e espiritual. É óbvio que dentro desse processo a emoção também cumpre um papel. Não estou querendo eliminar aqui as emoções, não é isso. A emoção também cumpre o seu papel, mas para além da emoção nós também temos a nossa razão. A razão. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, a decisão que eu estou tomando, o caminho que eu estou querendo seguir e como eu preciso viver. Isso envolve razão, não emoção. Não emoção. Então, Estevão apresentava aqui as marcas de um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele vivia num ambiente de perseguição, mas a fé dele não oscilava conforme o clima espiritual. Não era uma fé oscilante, era uma fé firme. E eu conheço pessoas que enfraquecem na fé com alguma facilidade, fraquejam na fé com alguma facilidade, não são tão firmes assim. Eu não estou aqui julgando, eu estou dizendo que são pessoas mais instáveis na fé.
Quando as coisas estão fluindo tranquilamente, tá beleza, tá firme, vai à igreja, ora, participa dentro do pequeno grupo, faz o que tem que fazer, canta, prega, visita, participa, tá com a fé firme, as coisas estão bem. Mas quando as coisas começam a se tornar desafiadoras, a fé começa a oscilar. Relacionamento deu problema, a fé oscila. Financeiramente deu problema, a fé oscila. Uma resposta que a pessoa queria não veio, a fé começa a oscilar. A pessoa começa, eu estou enfraquecendo aqui na fé, não é? Aí começa a deixar de ir à igreja, não é? Porque não está vindo aquela resposta que ela queria. E aí isso é natural na vida de muita gente. No caso de Estevão, ele não tinha uma fé oscilante. A fé dele era viva tanto na paz quanto na perseguição, tanto na bonança quanto na guerra. Era uma fé viva, não oscilava. Não era uma fé dependente de respostas divinas, sabe? Se tornou quase que comum esse evento, onde as pessoas pedem uma bênção específica a Deus, e durante aquele período em que a bênção não é concedida, há algum tipo de intensidade no fervor, na fé, na busca. A pessoa vai à igreja, a pessoa ora, a pessoa pede oração no grupo, a pessoa participa, a pessoa confia, até ela conseguir o que ela quer. Eu me lembro quando, uma vez, um casal me procurou, eles nunca tinham ido à igreja, eles me conheciam de outro contexto, de outro ambiente, e eles me procuraram porque eles queriam, durante muito tempo, engravidar, um casal muito bem sucedido aqui em Salvador, e eles queriam engravidar, mas não conseguiam. E aí depois de um tempo eles conseguiram engravidar, e eles descobriram no começo da gestação que o bebê provavelmente, os dois muito bem sucedidos, médicos, o bebê provavelmente teria uma síndrome rara, muito rara, que talvez até impedisse o nascimento do bebê, ou até mesmo se nascesse, não viveria senão alguns poucos dias. Eles não eram cristãos, não tinham o hábito de ir à igreja, e então me procuraram, perguntaram onde ficava a igreja, que eu era pastor, eles me conheciam de outro ambiente, não da igreja. E aí eu expliquei, a igreja fica ali, que dia é o culto? É tal dia, qual horário é esse? Nós vamos. Eu não sabia a situação, eles foram à igreja, duvidei, chegaram na igreja, eu recebi os dois, conversei com os dois, eles me contaram a história, falaram dessa possibilidade, dessa síndrome, da angústia deles. Nós oramos juntos, eles se emocionaram, e eles falaram assim, qual que é o dia do próximo culto? O próximo culto é na próxima semana, tal horário, nós vamos vir. E eles voltaram para o culto, e no dia seguinte voltaram, era um sábado, foram, no domingo foram, no outro sábado foram, no outro domingo foram, e começaram a frequentar a igreja sistematicamente. Um casal que nunca tinha tido experiência com igreja, com religião, e começaram a fazer uma série de exames, e nós começamos a orar semanalmente, diariamente, por aquele casal, né, que estava ali com aquela preocupação, estavam muito ansiosos, com medo do bebê de fato ter aquela doença. Era o primeiro filho deles. E aí, depois de quase 2 meses frequentando a igreja sistematicamente, me lembro perfeitamente do dia em que ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, e ele disse, pastor, preciso te atualizar sobre uma situação. E eu já preocupado com aquela cena, eu falei assim, puxa vida, se foi uma notícia ruim, quem sabe a confirmação da síndrome, talvez ele se afaste, decepcionado, já que ele não tem uma fé madura para entender que às vezes Deus cura e às vezes Deus não cura. E eu fiquei com o coração apertado e falei assim, sim, e aí, o que aconteceu? Pastor, fizemos todos os exames, todos. E eu estou passando aqui para contar para o senhor que nosso bebê não tem a tal síndrome, é perfeitamente saudável, né? Aí sabe quando dá aquele alívio na gente, né? Fica aliviado com aquilo, puxa vida, louvado seja Deus, né? Eu fiquei aliviado, falei assim, que bênção, amigo, muito emocionado, falei assim, muito obrigado pelas orações, pastor. Com certeza foram as orações de vocês. Estamos aliviados, nosso bebê vai se desenvolver bem, vai nascer saudável, era uma suspeita, já foi abandonada, de fato não tem essa síndrome. E agradeceu bastante, desligamos a ligação. Seria linda a história se terminasse aqui. Seria maravilhosa a história, o testemunho se acabasse aqui. Mas infelizmente depois daquele dia, nunca mais aquele casal voltou à igreja. Nunca mais eles pediram oração. Nunca mais eles nos procuraram. Por quê? Existem pessoas que buscam
a Deus por algo. E enquanto estão na busca, são insistentes, são perseverantes, desenvolvem algum tipo de fé, às vezes até que nunca antes tiveram. Mas a partir do momento em que Deus concede a bênção, a partir do momento em que Deus libera aquela bênção, ao invés deles aproveitarem aquele momento para fortalecerem ainda mais a fé em gratidão a Deus pelo que Ele fez, aquilo repele a pessoa. Sim, Deus já me deu, agora eu não preciso mais dele. Como se Deus fosse uma grande máquina de refrigerante que libera uma latinha toda vez que você coloca uma moeda. Eu preciso da latinha, coloca uma moeda, saiu a latinha, não preciso mais de você, máquina. Então o casal vem para a igreja, pede ajuda, nós oramos, Deus abençoa, agora ele se afasta. Deus já me deu, não preciso mais. Fé oscilante. O jovem quer um emprego, pastor, estou precisando trabalhar, quero casar, estou conseguindo emprego, vamos orar. Deus dá um emprego, o casal some da igreja, o rapaz, o jovem some da igreja. E aí você pergunta, cadê você, rapaz? Você sumiu da igreja, rapaz, Deus me deu um emprego. Estou trabalhando demais, pastor, estou sempre cansado. Sábado é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Mas foi Deus que te deu emprego. Pois é, pastor, só tenho sábado para descansar, estou trabalhando de domingo a sexta. Deus dá uma bênção e a pessoa pega aquilo que Deus deu e reverte aquilo para um afastamento. Calma aí, foi Deus que deu. É por isso que às vezes Deus não dá. É por isso que às vezes Deus fecha a porta. Porque Ele sabe que aquilo, ao invés de te abençoar, vai te afastar mais dele. Por isso que Deus não dá dinheiro para algumas pessoas. Porque Ele sabe que algumas pessoas, tendo dinheiro, se afastarão dele. Deus sabe todas as coisas. Mas se insistentemente você ficar ali, pode ser que Ele dê. Pode ser que Ele dê. Mesmo sabendo que aquilo não é o melhor para você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Estevão desenvolveu uma fé que não era oscilante, era uma fé prática, uma fé real. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não depende das circunstâncias para permanecer firme. Se o bebê daquele casal tivesse a síndrome ou tivesse morrido, e eles tivessem uma fé firme, sólida, eles não se afastariam de Deus, independentemente se a resposta não fosse a que eles esperavam. Ou, como aconteceu, o milagre, a cura, ainda assim não se afastariam de Deus. Por quê? Porque Deus deu a cura. Isso é fé firme, fé madura. Pessoas cheias do Espírito confiam em Deus quando o cenário é hostil. Não vivem por sinais, vivem por promessa. Terceira marca. A primeira, para que você não esqueça, plenitude começa no caráter. A segunda, plenitude sustenta uma fé inabalável, que não depende de circunstâncias. Terceira, plenitude produz sabedoria sob pressão. Sabedoria. Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito? Uma pessoa sábia. Olha o que diz aqui o verso 10, do capítulo 6. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Em referência a Estevão. Ele abria a boca para falar, e aqueles líderes que estavam ali acusando ele, não conseguiam resistir. E olha que aquela acusação foi fundamentada em falsos testemunhos, pessoas que foram contratadas para testemunhar falsamente contra ele. Então, em sua defesa, quando ele abria a boca para falar, ninguém conseguia resistir. Tamanha a sabedoria daquele homem. Uma pessoa cheia do Espírito, ela fala pelo Espírito. Ela não tem nenhum tipo de descontrole emocional. Ela é lúcida espiritualmente falando. Ela não reage no impulso. Ela pensa antes de falar. Ela não se defende na carne. Ela fala com verdade e autoridade espiritual. Se você pressionar uma laranja, vai sair suco dela. Se você pressionar uma pessoa cheia do Espírito, vai sair palavras sábias. Palavras sábias. Pressiona uma pessoa cheia do Espírito, você não vai ter nada diferente do que palavras de sabedoria. Homens e mulheres cheios do Espírito produzem palavras de sabedoria. Por fim, amém. Plenitude reflete Cristo no sofrimento. Olha o que diz aqui, se você avançar até o capítulo 7, no verso 55. Depois do testemunho ali, depois daquilo, das palavras que Estevão vai falar em sua defesa, no verso 55, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Sabe qual foi o auge da plenitude do Espírito na vida de Estevão? O auge da plenitude dele não foi servindo às mesas pelo qual ele foi convidado a trabalhar como diácono da igreja. Esse não foi o auge. O auge da plenitude do Espírito dele foi morrendo de forma fiel, sem blasfemar, sem lamentar, sendo apedrejado. Muito mais do que isso, naquele momento, enquanto recebia aquelas pedradas, era apedrejado. Ele ainda orava dizendo: Senhor, não lhes imputes este. Te lembra alguém? Lembram de alguém? Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que? Pessoas cheias do Espírito são semelhantes a Cristo. Por que nós falamos tanto sobre a plenitude do Espírito? Porque precisamos ser mais parecidos com Cristo. E só seremos parecidos com Cristo quando estivermos plenos do Espírito Santo. Você não vai se parecer com Cristo imitando o que Ele falou. Tem muitas pessoas que imitam o que Jesus falou, pregam os sermões que Jesus pregou, falam as palavras que Ele falou. Você pode reproduzir isso, mas isso não significa que você está pleno do Espírito Santo. Volto a repetir: aperte uma laranja, sairá suco dela. Aperte uma pessoa cheia do Espírito Santo, você verá Cristo, através das palavras, através do testemunho. O fogo, ele revela a composição do metal. A perseguição revelou que Estevão era um homem cheio do Espírito. A sua morte revelou isso. Sabe, quando a gente olha para a vida de Estevão, a gente percebe que plenitude não é um evento, é uma escolha diária. Uma vez que eu aceito receber o Espírito Santo na minha vida, a plenitude do Espírito Santo, é natural ter a minha vida transformada. A transformação se torna um processo natural, não é forçado. Eu não preciso forçar agora para mudar as minhas palavras, eu não preciso forçar para mudar as roupas que eu visto, eu não preciso forçar para mudar os meus hábitos. Isso é um processo natural, porque o Espírito vai trabalhando dia a dia na nossa vida e vai transformando a nossa vida, até que sejamos homens e mulheres em plenitude do Espírito Santo. E eu pergunto a vocês: o que sai de você quando você é pressionado? O que sai quando alguém te aperta, né? O céu, ele é mais real para nós do que a opinião das pessoas. Vamos nos manter firmes e fiéis quando a perseguição vier, porque só o que vai nos blindar e nos proteger é justamente o Espírito Santo na nossa vida. Essa é a nossa única blindagem. A igreja de Atos, ela cresceu não foi por causa da estrutura. Ela não tinha a estrutura que nós temos hoje. A estrutura de hoje é muito melhor do que a estrutura da igreja de Atos. A igreja de Atos cresceu porque havia homens cheios do Espírito. O mundo não precisa de mais métodos, de mais programas. O mundo precisa de cristãos cheios do Espírito Santo. O que nós precisamos pedir hoje é que Deus levante em nossa geração homens e mulheres como Estevão, íntegros no caráter, firmes na fé, sábios nas palavras, semelhantes a Cristo no sofrimento e com os olhos fixos na eternidade. Lembram das palavras de Ellen White no livro Educação? O mundo precisa de homens que não se comprem nem homens que não se comprem nem se vendem, homens que no íntimo da alma consigam expressar de que lado estão. É o que o mundo precisa, é o que nós precisamos, do poder do Espírito Santo. Irmãos, não se cansem de clamar pelo Espírito Santo. Ontem falamos: pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á. Todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abri-se-vos-á. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos concederá o Espírito Santo, se tão somente nós pedimos. Quer ser cheio do Espírito? Peça.
e Ele vai derramar o seu Espírito sobre mim e sobre você. Nós vamos ter uma música. Cadê o Natson? Daqui a pouquinho ele vem. Pronto, tá vendo ali. Vou ter a alegria de chamar o Natson aqui para cantar uma música, para encerrar aqui as palavras de reflexão dessa noite, colocando o nosso coração mais uma vez em harmonia com Cristo, nos convidando a refletir, a pensar sobre a nossa vida e a clamar uma vez mais pelo poder de Deus em nós e através de nós. Amém. Deus te use, irmão. Não sei por onde começar esta oração, mas sei que teus ouvidos vão atentar ao clamor de um pobre pecador. Quantas vezes o meu não te impedi, mas o teu amor de mim jamais desistiu de me cuidar. Sopra, Senhor, teus ventos tão intensos pra me modelar. Serei como as dunas, irei onde me levar. Sopra o teu amor em mim, irei voar nas tuas asas bem acima dos meus temporais, da dor que me aproxima de quedas tão fatais. Sopra o teu amor em mim. O prazer do mundo passar é tão temporal, mas o teu amor transforma, é tão surreal, imenso. Te agradeço por mandar teu anjo me proteger quando em perigo estava a perecer. Tua mão me deu, sopra, Senhor, teus ventos tão intensos pra me modelar. Serei como as dunas, irei onde me levar. Sopra o teu amor em mim, irei voar nas tuas asas bem acima dos meus temporais, da dor que me aproxima de quedas tão fatais. Seguro eu prossigo para o Amém. 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 Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar.
Obrigado, Senhor, mais uma vez por Tua palavra. Obrigado por Tua promessa. Obrigado pelo Espírito Santo à nossa disposição, ao nosso lado. Mais uma vez colocamos a nossa vida, o nosso coração em Tuas mãos. Glória que o Senhor o preencha pelo Teu poder. Queremos receber a plenitude do Espírito Santo. Amém. Queremos que as pessoas ao nosso redor percebam que somos homens e mulheres diferentes, porque temos o Espírito do Senhor em nossa vida. Amém. Que as nossas palavras demonstrem isso, que os nossos atos demonstrem isso, que o nosso testemunho pessoal demonstre isso também. De tal forma, Pai, que a pregação do Evangelho seja cumprida não apenas por nossas palavras, por nossa voz, mas principalmente por nossa vida. Amém. Abençoe a Tua igreja, a cada família aqui representada. Nos dê um restante de noite abençoado na Tua paz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.